Mojubá Iami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus iguais, Mojubá os meus mais novos, Mojubá Bobô Orixá, Mojubá Bobô Ebé. Eu sou o Orixá Jorge Caumi, sacerdote do Ebé Lessé Orixá Ebi Obi Monurê. E hoje aqui no nosso canal vamos falar um pouco sobre a visão, né, que eu tenho, que eu aprendi com os meus mais velhos, com os meus iguais, com os meus mais novos, em algumas pesquisas, sobre o orixá Nanã. No Brasil, conhecido como Nanã-Burucu, né? Antes de começar o vídeo, quero agradecer aqueles que vêm nos acompanhando, que vêm deixando o seu like aí no nosso canal, e pedir que continue divulgando nosso canal, se inscrevendo aí quem não for inscrito, dando like àqueles que são inscritos, que isso funciona para a gente como uma motivação para a gente continuar com esse nosso trabalho, tá ok? Então vamos lá. Em alguns territórios de Yorubá, existe o culto a uma divindade feminina chamada Nanã. Em alguns locais é chamada realmente Nanamburucu ou Nanambucu, tá? Na cidade de Abéokuta, além de existir o culto a essa divindade Nanã, existe também o culto a uma outra divindade feminina, cuja qual está ligada às águas dos poços, né? Os urubás, quando os poços estão secando, eles fazem oferenda a ela para que os poços não sequem, para que eles não sintam sede, para que a água se torne abundante para eles, né? E essa divindade chama-se Yeyeu Amaolu. Mais adiante, eu vou voltar nesse nome, que é a forma que eu entendi o porquê desse nome, tá? E essa divindade ela é vista como uma das esposas da divindade Burucu, que é uma divindade masculina que está ligada ao culto das serpentes em Abéokuta, né? Isso foi falado no vídeo anterior, que a gente fala sobre Oxumaré, ou Exumaré, né, como é chamado em Abéokuta. Porém, alguns iorubás acreditam que Nanã e Amaolu, né, Yeyeu Amaolu, seja a mesma divindade. Outros já dizem que não, que são divindades distintas, são divindades diferentes, que podem sim ser cultuadas juntos, né? Então seriam cultuados juntos Nanã, Yeyeu Amaolu e Burucu, né? Essas três divindades seriam cultuadas juntos, não teria problema de cultuá-las juntos, né? O culto de Yeyeu Amaolu teria chego na cidade de Abéokuta, levado por uma escrava do território Nupê, né, território Tapá, que foi levada na condição de escrava para Abéokuta. Chegando lá, ela conseguiu implantar esse culto, né, agregou o culto a Yeyeu Amaolu a outras divindades que já eram cultuadas ali na cidade de Abéokuta, tá ok? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Nanã, né? Nanambucu ou Nanamburucu, né? Alguns iorubás afirmam que Nanã teria sido uma das esposas de Obauluayê. Outros iorubás dizem que não, que ela teria sido, na verdade, sido esposa de Ogum, mas que o casamento deles não teria dado certo. E por esse motivo, Nanã não aceitava o uso de metal em seu culto, né? No culto de Nanã não poderia usar metais. Já outras famílias dizem o seguinte, que aí eu vou voltar lá, que eu tinha dito a vocês, no nome Yeyeu Amaolu. Dizem que Nanã, a tradução de Nanã seria antigo. Burucu seria o nome de um deus. Então eles falam Nanamburucu, deus antigo. Né? Seria uma das traduções da junção desse nome, Nanamburucu ou Nanambucu, né? O deus antigo. Então seria uma ancestral
mais antiga, né? O culto dela seria anterior à existência do metal, ao ferro. E por respeito a essa divindade, né? Ser uma anciã, uma energia muito antiga, então eles não usam metal, nada que tenha metal dentro do culto de Nanã. Agora, independente de ser uma vertente ou a outra, segue tal qual a gente faz aqui no Brasil, né? Muitas casas aqui no Brasil não colocam metais no culto de Nanã, né? Fala sobre uma aversão dela ao metal e acabam não utilizando esse metal. Nanã também, em alguns lugares, né? E eu me lembro de minha Yalorixá, né? Minha saudosa, já falecida Yaundenã, ela dizia o seguinte, que se chegassem um homem na casa dela e no jogo de búzios esse homem fosse apontado como um filho de Nanã, ela iniciaria ele na energia Buruku, falando que era a energia masculina correspondente a Nanã, que Nanã seria a junção feminina Nanã e o masculino Buruku. E veja que interessante, a minha Yalorixá, minha saudosa Yalorixá, ela não tinha contato com os Yorubás, não tinha, né? Naquela época, né, gente, a gente não tinha informações sobre o Ixaxalabá Orixá, sobre o Essim Orixá Ibilé, né? E essa visão dela realmente condiz com muitas visões encontradas hoje, né? Ainda hoje, aliás, no território Yorubá, onde é visto Nanã, a energia feminina, e o Buruku, a masculina. Entrando nesse tema, existem algumas questões. As pessoas falam assim, não se pode iniciar homens no culto de Nanã. Dentro da visão Yorubá não existe esse problema. Dentro da visão Yorubá existem homens, né, iniciados no culto de Nanã, sim. Até mesmo no culto de Ieyeu Amaolu, né, existem sacerdotes, sacerdotisas, né, homens iniciados e mulheres. O que acontece? O que acontece é o seguinte, dentro da visão Yorubá, dentro da tradição de algumas famílias lá, não é de bom grado, né? Não é bom para o homem ter o transe de incorporação de Nanã. Isso poderia não trazer coisas boas para a vida dele. E diz também que caso isso ocorra, né, ele tem esse transe de incorporação, ele não deve se vestir, né, ser vestido com as vestes de Nanã. Isso também não lhe traria muita sorte, tanto Nanã como Ieuamaulu. Então veja, no Brasil isso também acontece. Talvez o fato de ter essa vertente de não iniciar homens no culto de Nanã esteja baseado nisso. Né? Os antigos já tinham essa informação. E no Brasil ocorre de forma diferente do culto tradicional iorubá. No culto tradicional iorubá, no Ixaxalabá Orixá, no Essim Orixá Ibilé, o transe de incorporação ele é algo comum. Né? Eles sentem a presença ali do seu Deus, da sua divindade, do seu ancestral ali, lógico que traz muita alegria, mas lá ocorre de forma diferente no Brasil. Lá você tem 1000 iniciados num orixá, num culto de um orixá, e 2 vão dar o trânsito de possessão, 3 vão ter esse trânsito de incorporação. No Brasil é o contrário. Você inicia 1000 pessoas no culto de orixá e apenas 2 ou 3 não terão trânsito de incorporação daquele orixá. Né? Então, por isso lá é mais simples você iniciar homens no culto de Nanã ou de Ieyeu Amaolu. Por quê? Porque a incorporação, o transe de incorporação lá não é igual no Brasil. No Brasil acontece como se fosse meio que, não uma obrigação, mas o ápice, né, do culto. Né? O que todos esperam é que ocorra o transe.
diferente da visão iorubá, que o transe vai acontecer quando tiver que acontecer e se acontecer. Não existe essa preocupação. No Brasil, falar um pouquinho no Brasil, Nanã Murucu, ela é vista como uma das orixás mais idosas, né? Uma das anciãs do culto de orixá, apontada como mãe de Oxumaré, de Obaluaê e de Ossan. Inclusive, eu já participei de um Olubagé que eu achei muito interessante, onde havia uma nanã, e ali foi feito uma representação da história, né? De que dizem que Nanã teria abandonado os 3 filhos e Iemanjá teriam criado os 3 filhos de Nanã. Esses 3 filhos seriam de Nanã com o Xalufã, ou a Batalá, e Iemanjá recolhe eles e os cria como filho. E durante esse Olubagé, Ossan, Obaloé e Oxumaré vinham dançando, e ao invés deles se direcionarem até onde estava a Nanã, sentada ali paramentada, eles foram até Iemanjá, reconhecendo que Iemanjá era a mãe deles. Mas eu quero lembrar que essa visão, né, é do nosso candomblé aqui do Brasil, tá? Essa é uma história nossa, tá? Não tem ligação, né, é diferente a visão do povo iorubá. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter conseguido despertar em vocês a curiosidade sobre o culto de Nanã, de Yeyeu Amaolu, né? Que essa é a ideologia, né, do nosso canal, é despertar a curiosidade de vocês. Então, quero agradecer novamente aí quem tem acompanhado, continue acompanhando, deixe o joinha de vocês aí, divulguem o nosso canal e quem não for inscrito, se inscreva para a gente continuar aí trazendo esse trabalho até vocês. Que todos os orixás nos abençoem hoje, amanhã, depois e sempre. Mojubá Yami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus iguais, Mojubá os meus mais novos. Ireu, Ireu, orixá.